Quanto é que tá hoje? 9,90? Quanto é que tá o chopp hoje? Recording in progress. Mas, mano, Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de casos do FinPro. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo? Tá tranquilo? Obrigada, Wilson. Gente, vamos começar então o nosso estudo de caso de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Suna, educadora financeira FinPro, e eu lidero os estudos de casos aqui da nossa comunidade. E nos estudos de casos é um pouquinho diferente do Tira Dúvida ou das aulas. Aqui vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone e compartilhar o que vocês acham que seria o ideal fazer naquela situação. Então não tem certo ou errado, se preparem, vão para o chat, compartilhem a experiência de vocês para que a gente possa agregar e se desenvolver ainda mais. Estão preparados? Estão animados? Vamos começar então o nosso estudo de caso. Vamos ver estudo de caso de hoje, se vai ser legal, hein? O nosso grande objetivo do estudo de caso é ampliar a nossa capacidade de análise e resolução do caso dos nossos clientes. Como eu disse, não tem certo ou errado, é ampliar a nossa gama de conhecimentos. E nós vamos começar hoje com a cliente da FinPro Anônima, né? Que não colocou nome, não disse qual era a turma, colocou um caso aqui pra gente, mas ela quer se manter no secreto. E aí eu escolhi ela hoje, mas já para trazer para vocês de exemplo aqui, que quando vocês preenchem o formulário, vocês precisam colocar o nome e a turma, porque assim a gente consegue saber se você é novato, se você já tem um tempo, e o direcionamento é diferenciado também, tá? Então vocês precisam fazer isso. Vocês viram que no chat eu coloquei o link do formulário? Alguém, porque eu coloquei antes de vocês entrarem, não sei se está aí. Alguém pode conferir para mim? Se vocês estão vendo, por favor. Aqui é Japim. Aí, Tá gravado isso aqui, eu vou ver depois. Eu tinha esquecido. formulário para envio de caso. Vocês estão vendo isso? Sim. O sim foi para essa pergunta que eu fiz, né, Wilson? Então, beleza. Olha, gente, nesse formulário vocês enviam os casos, tá? E a gente tem pouquíssimos casos agora lá para encerrar, então vocês precisam sair daqui dessa aula. Já clica nesse link, já deixa aberto aí para vocês mandarem o caso dos alunos de vocês. Então, vamos ver que caso é esse. Eu nomeei como a descontrolada e sem compromisso. Vamos entender, então, que cliente é essa que a gente considera que está descontrolada, não tem compromisso, às vezes não engaja no plano. Já aconteceu isso com vocês? Vocês falam para fazer e aí o cliente parece que morre, né? Não faz nada do que a gente combinou. Se isso já aconteceu? Sim, foi para o áudio. Tá. Beleza. Não estão vendo o link? Tá. Não está vendo o link, obrigada por me avisar. Então, eu vou copiar o link aqui de novo, ver se vocês conseguem visualizar agora, tá bom? Já deixem clicado aí para a gente continuar a nossa sessão de análise de caso. Então, essa cliente é descontrolada e sem compromisso, como disse a aluna FinPro. Vamos entender esse caso. Que caso é esse? Né? Aqui é a historinha dessa cliente que a FinPro contou. Uma cliente endividada e sem controle financeiro. No início do ano, eu peguei o caso de uma cliente que não sabia quanto ganhava nem quanto gastava. Tinha dívidas com agiotas, empréstimo consignado em nome de terceiros e não tinha cartão de crédito, mas usava do filho. Um verdadeiro caos. Precisava do comprometimento dela com o processo.
pois percebi que o descontrole não era apenas financeiro, mas também emocional. Alguém já pegou caso assim? De alguém que está ali enrolado, enrola os parentes, enrola os familiares, mas continua sem o controle, né? Então vamos lá, nesse caso aqui, quais pontos que eu anotei aqui para a gente poder conversar? Essa cliente está acostumada a contar com a ajuda de parentes. Eu ouvi isso, vocês viram isso também? Vocês acham que para ela ter pedido ao pai, o filho, aos parentes próximos, ela talvez não esteja já habituada, precisei, peço para alguém? Cadê vocês no chat? Vocês acham que isso pode ser já um hábito dela, já está repetitivo ali, algo que não é esporádico, pontual? Então, esse primeiro ponto ali, que para analisar esse caso, não adianta só olhar o número, a gente tem que ver quais os comportamentos ela tem repetido. Então, se aqui atrás ele fala que já pegou com mãe, com pai, com irmão e continua fazendo isso já é um hábito que está enraizado. Ou seja, é difícil dela quebrar esse ciclo. Porque na hora que ela precisa, automaticamente o cérebro dela pensa, vou pedir para alguém. Então, ao invés dela ficar restrita, dela querer economizar, cortar coisas, ela pensa, vou pegar emprestado o cartão de alguém. Né? Uma coisa muito interessante é você perguntar para ela como era o relacionamento da família com o dinheiro desde a infância. Vocês já perguntaram isso para os clientes de vocês? Sabe aquela sessão que a gente fala de crenças, que a gente pergunta, que a gente fala, a vida é só trabalhar para pagar boleto, dinheiro não dá em árvore. Aquela sessão é muito boa para vocês perguntarem para os clientes como que era a relação do dinheiro com a sua família. Quais memórias você tem sobre isso? Ali vai te dizer muita coisa. Como esse caso aqui é algo de crenças, é muito legal perguntar isso. Ó, a Brenda falou, a minha cliente pega dinheiro, cartão com todo mundo. E isso já vem de família dela, mas também, mas a mãe gasta muito. Olha só, viu? Então já investigou. Não adianta eu, como planejador, educador financeiro, achar que o meu método não funciona, que ela não tá compromissada, que ela não tá nem aí para mim. Ela vem há anos pegando um cartão emprestado com todo mundo, e isso vem de família. Consegue perceber que talvez para ela não exista a possibilidade dela ter o cartão dela usar o dela, que a família já foi acostumada, todo mundo usa o que é de todo mundo. Então talvez ela nunca nem pensou nessa hipótese, porque é natural para ela. Então por isso que é muito mais difícil. E assim como aconteceu aqui com o caso da cliente da Brenda, isso é muito, muito natural. Então nessa sessão de crença, gente, perguntem para os seus clientes como é que é o relacionamento da sua família com o dinheiro. Peça para eles escreverem. Porque quando eles escreverem, você vai perceber que muito do modo que ela age hoje é repetição de algo que ela viu, que ela sentiu, que ela experimentou, tá? Quais crenças vocês acham que ela possui sobre dinheiro? Bom, vou até voltar aqui. Então, vamos lá. Vou no chat ver vocês, hein? Quais crenças, lendo esse pequeno trecho aqui que a Finpro colocou pra gente, vocês acham que essa cliente pode ter sobre o dinheiro? Pra gente poder tentar pensar além do óbvio. Além do, tá, beleza, ela não consegue pagar as contas, ela não tem cartão, ela pede emprestado. Isso é o óbvio. E agora? O que tá por trás? Vamos lá. Alguém quer. Como a FIPRO era anônima, né? Eu nem perguntei se ela estava aí. Mas se você tiver aí, se acuse, fale, foi eu, só esqueci de botar meu nome, tá? Alguém quer liberar o áudio e falar sobre esse caso? O que vocês acham que tem aqui de crenças, de padrões de repetição? Quais são os erros dessa mulher aqui? Cadê vocês? Ó, tô aqui olhando o chat e a Brenda foi a última que falou comigo. Estão quietinhos hoje? Beleza. Ó, então tá, vou passar aqui. Então, quais crenças vocês acham que possuem em relação ao dinheiro, né, com ela? Como é que a gente consegue investigar isso? Foi até no próximo slide que eu coloquei aqui. Talvez vocês não conheçam esse exercício. Vocês conhecem a dinâmica do ovo? Alguém já ouviu falar? A dinâmica do ovo consegue ajudar a gente a identificar quais crenças, quais comportamentos, qual é o script do dinheiro daquela pessoa. Alguém já ouviu falar na dinâmica do ovo? Alguém quer explicar o que é? Alguém já aplicou? Ei, cadê vocês no chat? Deixa eu ver aqui. Alguém? Não. Não conheço. Bárbara não conhece. Tânia, você conhece? Abriu aí, ó.
Apareçam para mim, Tânia, Carla, vocês estão com o áudio liberado? Podem falar. Oi, Suna. Oi! É a Cris, tudo bem? Tudo bem, Cris? Seria o mesmo que o ovo do dinheiro? Isso, é esse. Ah, tá. Você Então eu conhece? aprendi eu aprendi inclusive no curso da neuroeconomia. Eu também. Eu também aprendi lá. E eu Ó, o Wagner falou uso, que é a primeira sessão hoje. Então, muito bom, é, seja bem-vindo. Cris, então você eu aprendeu na sessão da neuroeconomia. Conte pra gente um pouquinho do que você acha que é, do que você tem de experiência aí, Então, eu quem agora sabe. utilizo sempre na primeira sessão com todos os meus clientes. É um Uhum. exercício que é muito emocionante, porque sempre É. fere, né? Vai lá para a infância e aí fere todos os sentimentos com relação ao dinheiro que a pessoa possui. Então, assim, são 3 perguntinhas básicas que a gente Uhum. faz, onde a primeira pergunta é para o cliente, primeiramente, desenhar num papel um ovo, e aí Uhum. de baixo para cima desse ovo, o cliente colocar situações, né, fatos que ocorreram na vida dele desde a infância com relação a dinheiro ou riqueza, que marcaram a vida dele, que ele nunca mais esqueceu. Seja positivo, seja negativo, mas Uhum. situações assim inesquecíveis, né? Fatos memoráveis. Essa é a primeira pergunta. Então, você deixa o cliente lá bem à vontade, e Uhum. aí ele vai escrevendo, você dá um tempo e tal. Depois que ele terminou essa fase, você pede para ele fazer uma setinha para o lado e colocar em uma palavra qual é o sentimento que esse fato ocorrido na vida dele traz para ele. Então, ele vai lá e escreve qual é o sentimento em cada um desses fatos. Às vezes tem Uhum. cliente que não lembra nenhum, aí a gente cita um exemplo nosso, pessoal, aí acaba dando uma luz e aí ele começa a lembrar de vários. E às vezes tem gente que se empolga e começa a colocar bastante acontecimentos. E aí a terceira perguntinha é puxar mais uma setinha e analisando esse fato e o sentimento que ele tem com relação a esse acontecimento, qual é o aprendizado? E aí ele discorre, eu sempre deixo muito à vontade se ele quer dividir, se ele quer falar. E aí a maioria das vezes eles querem falar e aí chora e tem lágrimas. E eu acho Caramba! bastante interessante, é muito legal porque aí realmente a gente identifica o quanto os padrões e tudo que acontece com a gente no passado, né, a maioria dos seres humanos, acabam se deixando modelar por essas situações. E aí a gente faz todo um trabalho de explicar que o passado não o define, que a partir de agora ele pode se desprender de tudo isso, e aí, dependendo de cada situação, a gente cita exemplos mais para o lado positivo, enfim. Não sei se era bem isso que você tinha, mas realmente era. Moço, você foi nota 1000 aqui. Eu não seria capaz de explicar 1% como você explicou. Eu até abri aqui, vocês estão vendo uma foto do ovo? Sim. Porque para alguém que talvez nunca ouviu falar da dinâmica, não está conseguindo captar enquanto você descreve. Então, é literalmente pegar uma folha e desenhar um ovo grandão e escrever igual ela disse agora, a Cris disse, né? As memórias antigas, memórias recentes, para o cliente poder relacionar. Porque, gente, enquanto a gente está falando ali na mentoria, tem um monte de crença na cabeça dele que ele não Você consegue quer dar comer agora? nomes, Vou colocar um pouco de né? Ele não açúcar aqui para você, consegue. né? Diego tava falando com a gente ou tava falando. Alguém ouviu o Diego falando com a gente ou era aleatório? Tava. Acho que era aleatório, né? Se for, Diego, pode liberar o som, tá? Eu travei você aqui, mas se você estiver complementando aqui, pode continuar. Então, o cliente, isso aqui é mais fácil para tornar palpável para ele o que ele tem de dificuldade, o que impede ele de avançar, né? E a Cris falou assim brilhantemente. Aí eu abri aqui rapidinho para vocês esse exercício, para vocês poderem ter algumas ideias. Né, e ver, fazer com os clientes. A Cris já foi assim maravilhosa. Eu já vou colocar nos meus clientes, porque ela falou que é emocionante na primeira sessão e nada mais legal que começar já a mentoria emocionando o teu cliente. Porque quando a gente emociona o cliente desde o início, é muito mais fácil dele já se envolver e falar assim: nossa, foi diferente de tudo que eu estava esperando. Então, eu tenho feito isso também na mentoria, de tentar trazer algo que emociona. Na primeira sessão, eu coloco uma foto, por exemplo, eu atendo pessoas que
são militares, então colocam a foto do dia da formatura, o cap jogando pro alto. Ah, isso não é que bobeira. Pra ela, na hora que ela vê aquilo, é tão emocionante e aí eu consigo mostrar para ela que você não chegou aqui de paraquedas, teve um esforço, um sacrifício, você já superou coisas muito mais difíceis. O que que são os números para você? Ela já sente realmente. Eu sou uau! E aí acaba ajudando. Cris, obrigada pela ideia. Vou implementar aqui com meus alunos, amei. Então tem dado certo aí com os seus, né? Sim, bastante. Eu até mudei um pouquinho a ordem, que na verdade isso seria ideal a gente usar mais na sessão de crenças. Aí eu dei uma mudadinha lá na ordem dos módulos, eu acabei colocando a sessão de crenças em primeiro lugar. Aí depois Perfeito. eu entro na outra parte. Perfeito, é isso. A gente precisa ter autonomia para pensar. O meu método funciona mais assim, eu curto o meu jeitinho, é melhor desse jeito. A gente vai gerenciando ali que vai dar tudo certo. Ó, ótimos, aprendemos então. Quem não sabia da dinâmica do ovo, gostou de saber aí com a explicação da Cris, que viu a foto, o que vocês acharam? Do ovo com dinheiro, né? Eu vou ter essa ovo aqui, mas você acaba tendo um script de como que é a vida financeira daquela pessoa. Vocês vão implementar, vocês vão testar aí, testem com vocês. Comecem fazendo, pega uma folha, faça com você. Você vai ver que vai vir um monte de informações também relativas a você. E aí você vai conseguir trazer para o seu aluno. Né? Isso é bom para alunos que estão perdidos, que não sabem. Ah, já tentei de tudo, não dá. Ele tá perdido e não te dá muita informação, você consegue colher através de frases. Ó, que bom que vocês gostaram. Ó, que eles adoraram a explicação aí da dinâmica do ovo. Então, ótimo, gente. Vamos colocar aqui na nossa sessão de análise de casos, a gente aborda muito a questão comportamental. Porque a gente aprende a técnica lá de como lidar com os números, a técnica de snowball, a gente aprende. Só que no dia a dia, o cliente vem e acha que tá o quê? Na sessão de terapia. Não é assim com vocês, não? O cliente começa a falar da vida, desabafar, e os números ficam lá para trás. Pouquinha coisa impacta só os números, né? Então, ótimo, adorei saber que vocês gostaram da dinâmica, então vamos continuar. O segundo ponto ela acredita no plano? Vocês já viram pessoas que tinham um potencial para investir? Ai, nossa, você podia investir na planilha do milhão, para ter R$ 1 milhão. E aí você fala para aquela pessoa para ela guardar dinheiro para ter 1 milhão? Será que ela acredita naquilo? Será que ela acredita que ela é capaz de ter o primeiro R$ 1 milhão? Que ela é capaz de guardar dinheiro por tanto tempo? A gente precisa se perguntar isso, porque para nem todo mundo a gente vai poder dar a mesma orientação. Porque às vezes aquela pessoa não acredita que aquilo pode ser real para ela, por conta das crenças. Então, se a gente não passa pelas crenças primeiro e entende o que está travando, é muito mais difícil da gente indicar algo. Ah, você tem que se organizar. Tá, mas eu tenho porquê. Eu consigo ter clareza desse plano? Então, trazer para ela a clareza do porquê que ela precisa anotar os gastos, por exemplo. Aqui, na reclamação dela, ela fala que a cliente que precisava do comprometimento dela com o processo. Ou seja, essa cliente não está comprometida. Todas as vezes que a gente se depara com um cliente que não está comprometido com um plano, significa que existe um obstáculo na cabeça dele. Ou tá difícil demais, ou ele tem trauma de planilhas, ou ele acha que não vai conseguir, então é melhor nem tentar, ou ele pagou só para livrar a consciência de falar, pelo menos eu tentei, viu, fulano, eu tentei, você insistiu tanto, mas não dá para mim. Existe sempre alguma coisa a mais, a gente precisa puxar aquele fiozinho lá. Vocês acham que isso faz sentido ou é loucura da minha cabeça? Quando o cliente não engaja, eu falo para ele fazer, é melhor para ele, eu vejo que ele consegue investir e ele não investe. E ele não anota, e ele não faz. Então, esse ponto é muito importante trazer para o cliente a clareza do porquê que ele está precisando anotar. Quando vocês falam para os clientes, anota na planilha de controle o quanto você gastou do mercado, o quanto você gastou de combustível. Você traz para ele o porquê que ele tem que fazer aquela tarefa? Quais são os benefícios que ele tem ao fazer aquela tarefa? Vocês já pensaram sobre isso? Já falaram com o cliente sobre isso? Porque só dizer para ele, preencha a planilha, muitas vezes para ele vai entrar numa zona de rejeição. Ah, eu vou anotar para quê? Anotar é chato, anotar é difícil, se eu anotar não vou poder comprar mais nada.
Mas aí quando a gente mostra para ele, uma coisa que eu gosto de fazer com as minhas alunas, ela tá enrolada, então ela acha que não tem saída. Então eu tento pegar alguma coisa para mostrar para ela que ela já vai ter melhoria muito rápido, para manter ela engajada, para manter ela envolvida, para ela se dedicar. Então, por exemplo, vai reduzir o cartão no mês que vem se ela controlar os gastos. Em vez de eu só falar para ela registrar os gastos na planilha, eu falo para ela, eu mostro para ela como fica a planilha do mês seguinte se ela seguir essa meta de combustível, essa meta de mercado. Olha aqui, fulana, você tá vendo que seu cartão já vai reduzir R$ 1.000 mês que vem se você ficar dentro da meta? Aí ela fala assim, já, meu Deus, não acredito, R$ 1.000. Ela fica mais animada. Por quê? Agora ela consegue ver a utilidade dela estar registrando os gastos. A utilidade dela se manter dentro da meta. Faz sentido? Coloca aqui no chat para mim. O que vocês acham? Como é que vocês abordam um aluno que não está engajando, que não está conseguindo ter clareza no plano? Ana, você tá com o áudio liberado aí? Libera e fala comigo. Você tá falando aqui bem, ó. Tá com vergonha? Tem cliente que tem noção. Oi, sou Oi, eu? Boa olha, vocês noite. gostam que eu convide, né? Oi, Ana, boa noite. Só não vou abrir a câmera que eu fiz procedimento no rosto e tá tudo marcado. Boa, perfeita. Vai, fala com a gente, Ana. Então, Suna, eu tenho um cliente, quando eu falo sobre organização financeira, ele escuta a palavra organização e ele tem uma aversão que soa para ele como se ele fosse descontrolado, desorganizado, o que de fato ele é, porque está um pouco Uhum, bagunçado, ele não aceita as coisas. Eu pensei em utilizar a palavra gestão, talvez para uhum, que ele aceite melhor ali uhum. as orientações. Mas não Legal. sei se vocês, os colegas, você, né, os colegas teriam alguma sugestão, porque está sendo bem desafiador. Ele não admite que ele é desorganizado, sendo que ele é completamente desorganizado, sabe? Uhum. Perfeito. Nossa, amei, amei essa pergunta. Ana, você já perguntou para ele como ele se descreve? Como você descreve a sua característica com a finança, seu relacionamento com as finanças? Você já perguntou para ele? Dessa forma, não. O que ele me passa é que tá tudo sob controle, mas não Uhum, tá. sim, E que ele só precisa de alguns pequenos ajustes, sabe? sim, perfeito. O que é isso? Ele provavelmente está sofrendo de otimismo excessivo. Ele já deu conta antes, ele já conseguiu pagar antes, e aí ele só. E às vezes ele fatura bem, ele tem um bom dinheiro, ele acha que é coisinha pequena, porque ele não consegue perceber as crenças dele com dinheiro. Experimenta fazer o exercício o ovo do dinheiro com ele e pergunta, Uhum. pede para ele explicar para você no final como ele descreveria a relação dele com o dinheiro. Se pudesse resumir em uma palavra, qual seria essa palavra? Porque às vezes é a palavra que funciona para ele. E foi lindo você já identificar que a palavra organização traz uma versão para ele. Ou seja, não fale de organização, mude essa palavra, realmente. Fale de outra coisa, né? E às vezes, já que ele se acha organizado, ele arruma as planilhas de algum lugar, ele bota no Drive. Como é que ele faz para ele se provar organizado? Alguma coisa ele faz de organização? Ele não está fazendo nada. Ele Não tá mudou fazendo. completamente as minhas planilhas, de uma forma Uhum. que ele melhorasse, né? Melhorou lá, de uma forma que ficasse melhor para ele, só que ele não me entrega os planos de ação. Tanto que a Perfeito. gente deu um tempo ali de um mês para ele se organizar, me trazer todas as atividades, né? Mas assim, o problema é que tem muita crença realmente envolvida, tanto que eu estou fazendo um intensivo ali sobre Uhum. crenças, né? Alguns movimentos sistêmicos com ele, porque ele tem necessidade de aprovação, ele Uhum. gosta de coisas caras Sim. e de presentear muitas pessoas, tanto que ele veio para um evento na cidade do trabalho e ele gastou R$ 7.000 em dois Uhum. trajes. Sim. Então, são coisas de alto valor, assim, sabe? Uhum. Mas o que que acontece? Quando a pessoa tem uma crença na cabeça dela, para ela faz sentido. Ela não Sim, compra só por comprar. Por exemplo, ele vem no evento e gastou 7.000. É um absurdo para quem está se sim. organizando financeiramente. Mas na cabeça dele tem uma justificativa. Ele não gastou só 7.000, ele gastou 7.000 porque é para agregar conhecimento que vai melhorar
a empresa dele, ele tem uma Sim. justificativa e ele não consegue ver. Ele realmente está cego. Ele realmente está cego. Então, foi ótimo você ter conseguido ver a palavra organização, que é dar a versão para ele, né? E mostrar para ele agora com esse exercício, fazer esse exercício com ele e pedir para ele dizer como ele se descreve. Você pode, às vezes, escrever o que que é, o que que seria. Ah, tem um exercício também legal que é quais são os pontos positivos de uma vida financeira saudável e equilibrada. Você pode fazer tipo um checklist. O que é Uhum. considerado uma pessoa que tem uma vida financeira saudável e equilibrada, uma vida financeira boa, que realizações? Por exemplo, sabe quanto entra e quanto sai. E aí você pergunta pra ele, e aí, você sabe quanto entra e quanto sai? Não sei. Ou seja, ele vai concluindo que ele é o oposto do que ele acredita. Faz sentido? Sim, sim, total. E o que ganha ele nessas compras é a palavra vitalício. Eu percebi Hum, já. Ele tem muitos cursos de finanças, de muitas aham, coisas, só que tudo vitalício, mas não coloca nada em prática. Eu falei, você não entendi. precisava de mim desde que você colocasse Thiago Nigro, Bruno Uhum. Perini, e ele não coloca em prática, sabe? Sim. Então, Então, o problema dele é o otimismo excessivo. Ele sofre por achar que ele já sabe tudo, que ele já tem um conhecimento que ele devia ter, que vai dar tudo certo, que vai resolver, mas nas ações ele não faz. Então, o que que eu vou recomendar para você, Ana? Faz um checklist do que você acha que são as atitudes que traz uma vida financeira saudável, equilibrada, que traz um equilíbrio vitalício, que traz uma felicidade vitalícia, por exemplo. Usa essa palavra com uhum, ele. E aí você faz esse exercício com ele. Pede para ele riscar o que ele já tem. E ao invés de focar naquilo que ele não tem, naquilo que ele é ruim, foca, caramba, você já tem 3 pontos. Perfeito. Qual que você acha que você quer trabalhar na próxima semana, nos próximos dias, para melhorar essa nossa, lista? Porque adorei. Eu usar o vitalício a favor dele. usa o vitalício a favor dele. Então Nossa, você pode adorei. fazer, faz o checklist de felicidade vitalícia, alguma palavra, gestão vitalícia, menos organização. E aí faz esse exercício com ele, para ele entender o que ele precisa seguir para ter essa felicidade vitalícia e ele se diagnosticar. Porque assim ele vai conseguir ter clareza de onde ele está errando. Porque, por exemplo, ele vai falar assim: não, mas eu tenho organização financeira. Sim, só que ele vai marcar no check lá que não sabe quanto entra e quanto sai. Como é que ele tem organização se ele não sabe quanto entra e quanto sai? Você faz os exercícios? Não faça os exercícios. Então, você está dizendo para ele que ele não tem o que ele fala que tem, sem dizer, sabe? Ele mesmo concluiu. Não vai Nossa, ajudar? fantástico. Foi bom? Muito bom. Nossa, muito obrigada. Olha, então, ó, próxima vez você vai escrever lá no link do formulário, porque, gente, lá eu só tenho mais 3 casos para trazer. Na próxima sessão já acabou, não vai ter mais estudo de caso se não tiver nada lá, hein? Eu preciso que vocês preencham lá. Então, Ana, foi maravilhoso o teu exemplo, porque isso acontece e a gente precisa estar com o feeling ali. O que que o cliente está falando? Ele falou para você que tem aversão à organização. Então, eu paro de repetir aquela frase. Eu paro de falar isso com ele. E ele não vai se organizar sozinho. Então, não dá mais pausa para Sim, ele. Ele quer pausar mais um mês? Não existe essa pausa. Beleza, quer passar mais um mês, ele não vai fazer o processo, você vai pegar outro cliente, porque senão você fica ali se comprometendo e a pessoa não tá afim de fazer, tá? perfeito. Muito obrigada. Gente, ó, nada. Cadê aqui? Onde que a gente estava aqui? Que eu estava falando sobre acreditar no plano, sobre ter a clareza de o porquê fazer aquilo. Então, esse exemplo que a Ana trouxe foi maravilhoso porque tem essa relação. Como é que eu faço esse cliente se envolver nesse planejamento? Falando a linguagem dele, falando algo que ele acredita. Às vezes dando nome que, a gente vai juntar dinheiro para a festa de 1 ano da sua filha. Tá, o dinheiro era para reserva de emergência, era o mais importante para ela. Só que reserva de emergência está tão longe do que ela acredita que ela não consegue guardar nada. Às vezes, fala da festa da filha, ela consegue guardar para a festa da filha e começar a botar 100 na reserva de emergência. Porque ela sentiu o gosto do que é investir em algo que faz sentido para ela. Tá? Ó, vamos ver aqui o chat. Estou vendo aqui ó, o chat de vocês. A Bárbara falou: teu cliente é muito parecido com a minha, não tem qualquer valor de reserva de emergência, mas diz que precisa só de uns ajustes, porque só faz umas comprinhas. Gente, vocês já perceberam? Eu não sei como que é na cabecinha de vocês, mas
Quando a gente vai atendendo as pessoas, a gente vai estudando finanças, a gente começa a acreditar que tá todo mundo bem. Que todo mundo sabe o que é entrada, receita, uma despesa, que todo mundo sabe fazer uma planilha. Parece ficar óbvio, né? Falar para a pessoa que ela tem que controlar quanto ela gasta. E a gente pode cair nesse lugar de achar que o óbvio não precisa ser dito. Mas muita gente não tem reserva de emergência. Muita gente não tem. Muita gente nem sonha. Algumas alunas falam para mim, "Suna, por que que eu ia sonhar em investir, sonhar em fazer uma viagem, sonhar em fazer uma reserva se eu mal estou pagando as contas?" Então, para ela é tão incoerente pensar em investir se ela não consegue pagar a conta. Então, às vezes, falar a palavra é difícil para o aluno, é difícil para ele também. Pense que é difícil para ele, não é fácil para ele mudar. Ó, pergunte como ela sentiria se não precisasse mais pedir cartão emprestado para ninguém. Então, um exercício legal também é você fazer a pessoa imaginar a visão de dádiva. A visão da vida melhor, da vida perfeita, sem aquele problema. Porque ela está tão enraizada a viver aquele problema, aquele caos, que ela não consegue imaginar como seria a vida sem aquilo. Ela está acostumada a pedir cartão emprestado para alguém. Só que, será que é confortável para ela pedir o cartão para alguém? Você só vai saber se ela falar, se você perguntar para ela. Porque às vezes ela tem que pedir e a pessoa nega. Ela fica com vergonha de pedir de novo. Então você precisa trazer isso para ela, essa memória, para ela entender que esse não é o ciclo que tem que ser para sempre. Como que é a sensação? Eu peço para ela, descreva para mim a sensação de você ir lá comprando, sei lá, uma geladeira. Pensa num exemplo para ela. Comprando a geladeira à vista, sem pegar cartão de ninguém, sem ter que dar satisfação para sua mãe, para o seu pai, comprou porque você quis. Como é que você se sentiria? Aí ela vai falar as palavras que ela se sentiria. Ela vai imaginar como ela se sentiria. Então, o primeiro passo para a pessoa se mover é ela acreditar que ela pode. É acreditar que ela está fazendo algo por uma coisa muito melhor. Senão, ela não consegue, tá? Então, aqui estão algumas sugestões de abordagem para esse caso. Alguém quer complementar, quer dar alguma sugestão para essa FinPro anônima e sobre esse caso, a gente pode passar para o caso 2. O que vocês acharam dessas sugestões de abordagem? Foi boa? Clareou a mente? Quem eu vou escolher aqui para falar comigo no microfone? Que só aparece quando eu escolho, né? Ó, Amanda tá aqui, hein? Amanda, você tá aí? Tá bem aqui na frente. Curtiram, então? Beleza, vou passar pro próximo, hein? Então tá. Vamos pro segundo Suna, caso. Oi, alguém falou comigo? sou eu, a Bárbara. Ai, falou. Oi, É, Bárbara. eu estava digitando ali sobre o caso dessa minha cliente, mas Hum, diferente um pouquinho do caso da Ana, né? Que ela falou, vocês acabaram, né, identificando que ele tem esse otimismo. hum, A minha, ela tem muito uma questão, acredito, de querer se destacar, sabe? Na nossa última sessão, ela veio e me falou que ela queria uma câmera é, X lá de tipo coisa de R$ 10.000. E eu hum. fiquei, caramba, ela não tem nem a reserva de emergência, ela não tá conseguindo fazer sobrar dinheiro no orçamento dela. E aí eu fui fazendo umas perguntas para ela e os argumentos eram sempre do tipo, ah, mas ninguém tem, então isso vai melhorar a qualidade dos meus vídeos, das minhas fotos, porque ela tá na carreira de influencer. E Uhum. aí eu fiquei, caramba, tipo, e eu sempre tentando levar pro lado de é o teu fotógrafo que precisa investir em equipamento, não é você. E Uhum. aí os argumentos dela sempre foram muito isso de eu tenho que me destacar, eu tenho que ser diferente. A parte de crenças é realmente algo que a gente precisa ter um olhar empático, mas é bem desafiador para a gente também trabalhar. Com certeza, ainda mais que conflita com as nossas crenças, né? Porque para você ter uma reserva de emergência é principal. E para ela tá gastando dinheiro com a câmera. Não, foi exatamente isso. E aí foi
foi até mesmo a sessão de metas. Ela não tem clareza nenhuma sobre as metas dela. Uhum. E ela só falou disso, que é a única vontade dela. Ela não tem vontade, sei lá, de viajar, não pensa na aposentadoria, não pensa em independência financeira, nada. Ela só soltou essa da câmera. É muito imediatismo, sabe? E Uhum. aí, quando eu fui seguir a recomendação até mesmo do conteúdo e de falar, não, a reserva de emergência é o principal, é sua segurança, mostrei para ela o valor eh, do consumo dela ali, né, multiplicado pelos 6 meses, ela quase caiu para trás. Então, foi algo bem desafiador mesmo. Ela quase caiu para trás no sentido de rejeição do que você mostrou, ou porque ela se No assustou de. sentido de rejeição, ela se assustou com o número e também ela falou: não, mas eu não preciso disso agora. Eu falei: precisa? Ela é jovem. Ela é Ela jovem. mora com os pais. Sim, Né? Olha só. Ela é jovem, mora com os pais. Ela não tem essa noção de responsabilidade. Ela não tem que sim, pagar contas. Se algo der errado, o que que vai acontecer? Os pais dela vão prover. Para ela, não faz sentido a ideia da reserva de emergência. Para ela, realmente soa como incoerente você falar para ela guardar 6 meses o valor que ela precisa para viver, sendo que para ela não faz sentido. Ela é dependente financeiramente dos pais. Às vezes o dinheiro que ela faz é para ela curtir, é para ela usar, para ela ser, para acontecer, para ela ser por aprovação. Então, às vezes, nesse exatamente. caso, você recomendar ela focar nesse sonho de comprar câmera, só que em vez de comprar agora, juntar para comprar câmera, ou para um aparelho, sei lá, vamos comprar uma ring light, R$ 200. Conquistamos uma ring light, guardamos dinheiro para isso, foi R$ 200. Mas às vezes quebrou aquele mito dela de que não vale a pena investir, que ela não consegue, mas tem que ser atrelado ao que ela acredita. Então, Sim, com sim. certeza, ela é jovem. Hoje, justamente, é por ser jovem, ela tem lá os cartões dela. É algo também que eu tô tentando trabalhar com ela para ela reduzir o número de cartões, mas quando estoura o limite dela, ela vai e recorre pro cartão da mãe. Então, não dá, você não vai mudar ela. Por quem foi que decidiu que ela tinha que fazer a mentoria? Ela, Ela. E qual era a ela, reclamação dela? que ela não tinha controle, que ela não sabia com que estava gastando, que ela sabe que ganha bem, mas ela não tinha controle nenhum, não sabia. É, Aí foi mais por ela Uhum, que veio, sabe? Só perfeito. que Perfeito, tá sendo mas bem difícil. é difícil e você precisa se permitir não ficar preocupada. Porque é uma escolha dela. É a Uhum. fase de vida que ela vive, a idade dela, ela tem os pais, como os pais cuidam dela. Talvez os pais deixem claro de que ela não precisa, você não precisava trabalhar. Mamãe e papai te dão tudo que você quiser. Talvez ela foi criada assim, então tá enraizado. Não, En- e outra, assim, só pra dar um plus. Ela, ela me contou essa da câmera e, na verdade, ela mora na, é, pelo que eu entendo, assim, ela mora no mesmo prédio, assim, junto com os pais. Só que ela mora com o companheiro dela e aí ela quer reformar a casa. E eu falei, mulher, você quer uma câmera de mais de 10 mil reais e quer reformar a Uhum, casa? Como uhum. é que a gente vai enfiar isso aqui? Você vai deixar de gastar com as suas roupas? Ah, não, mas. Então, ela tá acostumada a dar desculpas e não agir. Ela não Sim. tem a sensação de autorresponsabilidade. Às vezes, perguntar para ela se hoje o banco suspendesse seu cartão de crédito, como é que você faria? Ah, minha mãe, eu vou pegar na minha mãe, beleza. E se hoje você não pudesse mais morar com a sua mãe, para não ser mais dura, porque eu quero chegar na outra pergunta. E se hoje você não pudesse mais contar com a sua mãe, a ajuda dos seus pais, como você sobreviveria? Faz ela refletir. Às vezes ela pensar que a vida é independente pro resto da vida. E às vezes fazer ela ver se dá para chegar nesse lugar, entendeu? Não falar com as palavras que doem pra caramba, mas falar. Se você não pudesse contar com a ajuda dos seus pais, né? Ela vai permitindo, beleza? Ó, ela tá se emocionando, ela começou a se emocionar. Por que que você se emocionou? Por que que é tão importante assim contar com a ajuda dos seus pais? Como você se sentiria
se algum dia eles não tivessem aqui, ou se eles não tivessem mais aqui hoje, né? Falei aquilo, mas não falei. Então ela entendeu o que ela quis. Então não fui tão invasiva. Então fui lá, se eles não tivessem mais aqui, você não pudesse contar com eles, como seria a sua vida? Descreva para mim a sua vida. Onde você mora, o que você come, como é o teu trabalho, como você se sente, para ela entender que ela precisa seguir a vida dela. Mas é o máximo que a gente consegue fazer porque ela está sob a dependência dos pais ainda. Mas é isso. Aline, complemente, me salve, fale o que você pensou aí, maravilhosa. É, como eu tô atendendo bastante clientes Jovens. nessa faixa etária Opa, que moram ainda com os pais, e aí a até parar de maioria compartilhar para ver vem, vocês. a maioria tá vindo realmente sem reserva e cheio de desejos. Uhum. O que eu pensaria ali é questionar ela o que que essa câmera traria para ela, porque hoje em dia com o celular, se você quer realmente, se ela é influencer, né, tu consegue fazer já com o celular básico e, né, investir em um iPhone talvez tá mais em conta do que em uma câmera. E o que que ela quer com isso? Possivelmente ela quer uma qualidade boa. Com um celular de um iPhone tu já consegue. Uhum. Tu consegue pagar uns 3 mil tranquilo. Tentar questionar ela o que que ela tá querendo comprar com esse produto. O que que ela quer com isso. Porque uma qualidade boa e um áudio já tá perfeito. E realmente, às Às vezes, o vezes que pedir para ela falta... escrever, né? Porque na cabeça Exato. dela vai ser um vai mudar tudo. E aí na cabeça dela tudo que ela quer é status. Mas ela escrevendo isso, ela não vai conseguir botar mais palavras e até tomar uma decisão melhor, né? Exatamente. Necessidade de aprovação. Uhum. Muito bom, é isso aí. Ó, a Célia também levantou a mão. Célia, pode falar. Perfeito, ela está pulando muitas etapas com essa atitude. Mas ela é jovem, né, gente? Quem é jovem que não fez muita coisa de da hora, ainda mais se pudesse contar com os pais. Às vezes a gente só amadureceu financeiramente porque não tinha como contar 100% com o auxílio dos pais. Ah, vai fazer sua pós-graduação, seu doutorado, aqui que eu tô sustentando. Aí a gente amadureceu, a gente aprendeu. Mas nem todo mundo é assim. Célia, você levantou a mão, você quer falar ainda? Isso. Ô, minha Ou... querida, tudo Ah, bem? diga, boa Tô noite. aqui. Boa noite. Eu queria saber, assim, qual seria a orientação, no caso, como as meninas falaram aí, né? Porque tem cliente que realmente é resistente, que por mais que ele... É até uma coisa, assim, contraditória, né? Que ele procura, né, para ter, vamos dizer assim, ajuda, né? Assessoria, mentoria, mas já tá aquela coisa enraizada de ser teimoso, resistente, Hum? né? Aí, nesse caso, qual a orientação? Quando o cliente é muito resistente, que não quer fazer, que nem teve uma menina que falou, que eu esqueci o nome dela, que ela disse, né, que ele não queria preencher os formulários, as planilhas, ou então que fica sempre resistente. No caso, o que que a gente faz? Porque não é culpa nossa, né? Ou seja, eu sempre falo, é que nem falar com um bêbado, né? Se a pessoa não quiser, ser ajudada, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas me Uhum. diz, nesse caso, eu não comecei ainda, tá? Eu vou começar o Uhum, meu perfeito. ainda em mês que vem. Então, estou só participando e aprendendo com vocês, por enquanto. Tá gostando hoje, de hoje? Muito maravilhoso. Olha, primeiro ponto. Pense em uma pessoa que vai na academia. Ela se matriculou no plano anual da academia. Por que que ela paga o plano anual e não vai na academia? Tá sem Pois igual. é. Tá É. entendendo? Então, às vezes, quando a gente pensa no financeiro, fala assim, não, mas ela gastou dinheiro e ela não quer fazer. Pensa na academia. Quantas vezes a gente não fez isso? A gente deu desculpa porque não tinha tempo, a gente não tinha roupa legal para ir, a gente fica com medo de ser julgado, com medo de não ter resultado, um monte de obstáculos. Isso acontece também nas finanças. A pessoa paga porque alguma coisa você falou com ela, mexeu, fez um clique ou alguém indicou tanto você que ela falou assim: não, eu preciso fazer porque ela vai me ajudar. Mas às vezes a mentalidade de ajudar dessa pessoa ela vai fazer tudo por mim, ela vai me salvar. Mas você não é a salvadora. Então, o que você precisa trazer Exatamente. para sua comunicação olha, aqui estão as tarefas para o resultado acontecer, você precisa seguir esse passo a passo, você precisa seguir o método. Se você não tiver dificuldade com a planilha, eu vou fazer outra planilha, a gente vai fazer no WhatsApp, a gente vai fazer no bloco de notas. Então, se a dificuldade é a planilha, você precisa me dizer que está com dificuldade na planilha. Porque às vezes, gente, o obstáculo do cliente é que ele odeia a planilha, mas ele não sabe que ele pode te dizer que não dá para ser a planilha.
Então, às vezes é sentir, por que que você não preencheu a planilha? Não tive tempo. Beleza. Quanto tempo você acha que precisa para preencher a planilha? 10 minutos. Ok, então vamos preencher agora, juntos? Então vamos lá. Aí você vê, ele nem sabe digitar na planilha, ele não sabe abrir o link da planilha. E às vezes o problema era a planilha. Você mudou o jeito, ele engaja. Então o que a gente faz? Na maior parte das vezes você precisa identificar quais obstáculos aquele cliente possui, para então você tentar ajudar aquele cliente a vencer o obstáculo. Porque não é fácil para ele, apesar dele ter pago para você. Não vai ser fácil, Entendi. É tá? como se fosse assim, a gente tem que mostrar para ele que a gente está ali para ajudar, né? Só que ele precisa também nos ajudar, né? Assim, É isso mostrar aí. como a gente pode chegar, né? É isso Beleza. aí. Eu sempre Obrigada. falo que o resultado é mérito dela. Olha, o resultado é que é mérito seu. Eu sou apenas um instrumento, tô te mostrando a metodologia, mas se você não se mover, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Beleza. Então, isso é bom para você conversar na sessão inicial, quando você explica como funciona o método, deixar livre, dar confiança para ela poder falar. Se está com dificuldade, se ela não sabe mexer em planilha, se ela não sabe abrir um link, ela pode falar com você, porque assim você consegue identificar o que está bloqueando. E Aham. sempre que ele não fizer uma tarefa, pergunta o porquê que não fez. E a primeira resposta é sempre óbvia, tem que perguntar mais. Tá, Uhum. mas o que que te impediu? Você quer testar uma outra opção? Você tem alguma sugestão? Porque assim vai fluindo e vai te ajudando a ver novas metodologias, novas maneiras, tá? Foi Beleza. bom? Obrigada. Respondi? Sim, Nada? claro. Ótimo, ó. Gente, vocês estão falando bastante ali no chat, estou gostando de ver, adorei. Vou correr aqui para o segundo caso. O segundo caso é da Renata Salles, da FinPro. Renata, você tá aí para contar esse caso pra gente? Deixa eu ver aqui, Renata, acho que não tem uma Renata aqui, não. Gente, eu vou contar o caso da Renata, tá? O caso da Renata eu nomeei como enrolada com as faturas. Alguém já pegou uma pessoa enrolada com as faturas? Então, o caso é o seguinte: olá, eu tenho uma cliente que está se enrolando com as faturas do cartão de crédito. Quem nunca, né? Ela possui 3 cartões, um que já até deixou de pagar, R$ 5.000. Outros 2 que está conseguindo pagar, porém utilizando uma técnica duvidosa. Aqui eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não sei vocês. A fatura de ambos os cartões está em torno de 6.000. Como não possui dinheiro para pagar o valor total, ela utiliza o limite de um cartão para pagar o outro através de Recarga Pay. Exemplo, quando o salário cai, ela utiliza o valor de um cartão para pagar. Depois, quando o limite é liberado, ela utiliza o valor do outro cartão para poder pagar o segundo cartão com Recarga Pay. No grupo Telegram, me disseram que isso é considerado uma fraude de autofinanciamento. Ó, quem sabe sobre isso, já se acusa aí para explicar para gente. Como fico com receio de simplesmente mandar a cliente parar de pagar a fatura dos cartões, como devo abordar esta situação? Outra questão, essa mesma cliente tem uma amiga que conseguiu negociar as dívidas por meio da lei do superendividamento e está me questionando sobre o assunto. Como devo prosseguir? E aí, gente? Quem sabe sobre lei do superendividamento, essa questão de fraude com o cartão de crédito, pagar um cartão com o outro, quem já teve cliente enrolado no cartão de crédito que pode contribuir aí, resumir esse caso aí antes de eu mostrar as minhas sugestões? Cadê? Deixa eu ver aqui quem é que eu vou chamar, porque vocês gostam que eu chame, né? Ó, Bárbara, você falou bastante aqui no chat, né? Nem consegui ler tudo. Cadê? Quem é que vai falar comigo? Aline, você tá aí? Vai ser você, então. Tá bom. Só fico olhando vocês aqui, a carinha de vocês ali se escondendo. Não, não me chama, não me chama, tá nervoso? Então, eu vou seguir para as minhas sugestões, que aí vocês se empolgam, né? Ó, então, o primeiro cenário é: ela tem 3 cartões, só que já deixou de pagar um de 5.000. Então, isso aqui me deixou encabulada. Como assim? Ela tá pagando, ela tem 3 cartões, um ela já deixou de pagar. E por que que ela não deixa de pagar os outros? Fiquei assim meio esquisita, vocês não pensaram nisso, não? Os outros 2 ela está conseguindo pagar, entre aspas, porque ela não tem dinheiro e está utilizando o limite do cartão para pagar o próprio cartão de crédito dela. E a lei do superendividamento. Alguém já teve um cliente que aplicou essa lei do superendividamento, que quer compartilhar, que pode compartilhar com a gente? Porque eu já li sobre a lei do superendividamento, mas eu nunca apliquei com ninguém. Deixa eu ver aqui no chat se alguém sabe. Ninguém tem referências.
Tenho zero experiências com endividados, graças a Deus. Ah, é. É Então, uma só boa vou mesmo aprender fugir. hoje. É uma boa fugir dos endividados, eu também não curto. Tem gente que ama trabalhar com endividados, mas é perfil, né? Então, no decorrer do tempo que você vai ficando mais maduro com as finanças, né? Como educador, você vai escolhendo. Ah, eu gosto de falar de investimentos, eu gosto de falar de dívidas. Eu odeio falar de dívidas, a gente vai Ô, fugir. Suna, Oi, diga, Eliana. tudo bom? Tudo. Aqui, a lei do endividamento é mais para quem, por exemplo, está cheia de empréstimo e tal. E aí a porcentagem da, tipo assim, para desconto de empréstimo até 35% da renda principal, para Aham. comer, para sobreviver, entendeu? Então ela se Sim. aplica nesses casos. E também pessoas que não estão, que não dá, por exemplo, um aposentado que tem do INSS, está descontando um crediário, cartão de crédito, descontando algumas coisas no banco. Aí entra com a lei do endividamento. Ela é uma Uhum. lei para isso, entendeu? Para você ter a Entendi, sua renda para suprir suas necessidades. Aí tem as entendi. leis lá, mas do cartão de crédito, ou ela deixa de pagar, ou se não, ela utiliza agora aquela nova lei que saiu do cartão de crédito, dividindo ele total pela, pelos juros lá, não do rotativo. Saiu alguma coisa sobre isso. Eu não li, Já não, ia mas falar para saiu você alguma explicar coisa. com detalhes. Mas Não, você então, mas tá. eu não li sobre isso Leu por cima, detalhadamente. né? Eu vi que os juros rotativo, você poderia fazer portabilidade também do cartão em casas, mas assim, tem que me aprofundar mais. Então é Uhum. isso, a lei do endividamento é isso. E assim, tem como você entrar pelo Banco Central e fazer o cálculo. Lá no Banco Central tem a calculadora. Você tem como ver quanto que a taxa do banco está oferecendo por cartão de crédito, para empréstimo, para financiamento. Por exemplo, eu contratei um empréstimo, vamos supor, em janeiro do ano passado. Aí Uhum. o banco me ofereceu uma taxa de juros de 4%, aquele empréstimo que sai na hora. Aí vamos Sim. supor que já eu fui lá e consultei o mesmo banco. A média dele estava 2%. Então, se Uhum. considera juros abusivos. Aí Entendi. entra a lei do endividamento. Aí, como que você faz? Você faz uma reclamação no saque, ouvidoria e Bacen, pega aquela calculadora e aquela informação do Banco Central, envia junto com uma carta falando que tal data contratou um empréstimo do contrato tal, pede revisionamento, para avaliar, né? Se Aham. está de acordo ou não o banco com isso. Aí o banco tem até 5 dias úteis para responder. Aí, Nossa. se acontecer da pessoa realmente, por exemplo, a taxa de juros foi abusiva, pagou alguma coisa, e o Banco Central estava falando essa informação, ele vai oferecer uma renegociação para a pessoa com a taxa de juros recalculada, Caramba, legal. Bom entendeu? saber. Uhum. Muito bom. Então, essas coisas entram no endividamento também. Aí a pessoa Aham. tem que ir lá dar um pouco de trabalho para quem é o educador, né? Você tem Sim. que olhar o contrato, você tem que ver a taxa de juros. Mas é só você olhar lá, colocar taxa de juros no Banco Central e calculadora do Banco Central. Coloca no Google. Vai aparecer, você vai ver, e aí você vai fazer uma cartinha, entendeu? Senhor gerente, alguma coisa assim, o CPF e tal, contratou você não vai colocar seu nome, você vai fazer como se fosse para o Do cliente. cliente. Aham. E envia, e o banco dá a resposta 5 dias úteis. Aí do cartão de crédito dela aí, o que eu faria? Eu falaria com ela para deixar, a não ser que ela está fazendo de renda principal, né? Para agregar na renda dela, né? Então, assim, aí tem que ver o orçamento dela para ver se esse cartão tá ou não tá, É, como renda pelo que dela. disseram aqui, ela tá meio que vivendo com esse cartão, porque ela perde todo o dinheiro pagando o cartão e tem que usar ele de novo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, ela não tem renda? Não, eu acho que ela tem renda, ó. Tem uma cliente se enrolando. Ela tem renda, só que eu acho que o dinheiro vem. É pior que tá estranho isso mesmo, né? Quando o salário. Ah, não, quando o salário cai, ela utiliza o valor para pagar o cartão. Então, beleza. O salário cai, ela paga um cartão. E aí fica sem nada.
Então, depois que ela paga esse um cartão, ela vai e paga o cartão 2 com o cartão de crédito. Eu não sei como que ela come depois, Exatamente. né? Tá estranho. Eu falaria para ela deixar estourar tudo. Mas aí eu falaria com ela que iria pro Serasa, eu falaria com ela Mas a ela lei do já tá indivíduo. lá, ó. Ela já deixou de pagar um que tá com 5 mil. Isso que eu não entendi. Porque ela já deixou de pagar um que tá no valor de 5 mil reais. E aí tem dois que ela tá tentando pagar. Por que será que ela está tentando pagar ainda? Será que aquele Então, outro que ela... Pode falar. eu acho que é cumprimento da renda dela. Eu acho, o que pode ter acontecido? Não sei o que vocês acham. Ela se enrolou com aquele outro cartão e aí não conseguiu pagar. E aí falou assim: esquece, não vou conseguir, deixa pra lá, ficou frustrada. E agora ela tá fazendo de tudo para não sentir o que ela sentiu antes, de dizer que ela fracassou e não conseguiu pagar o cartão de novo. Então ela tá meio que se enganando, fingindo que tá pagando. Porque ela não quer lidar com a dor de novo de ter fracassado, de não ter pago o cartão. Porque não faz sentido. Mas, assim, como educador financeiro, a gente precisa mostrar para ela que ela não tá conseguindo pagar o cartão, gente. Ela tá mentindo, ela tá se iludindo. Eu não sei se vocês veem isso, porque ela pega essa dívida e passa para frente. E passa para frente. Ela só tem um alívio emocional ali porque ela não quer encarar a dor. Bárbara, pode falar. O que você acha, Bárbara? E essa prática, Suna, dela usar esses aplicativos tipo Recarga Pay para pagar a mesma fatura prorrogando, ela nunca paga a fatura e realmente pode dar um problema. Eu trabalhei no PicPay e sempre esses casos eram considerados como fraude. E aí a pessoa era Uhum. banida do aplicativo, enfim, acontecia algum tipo de problema. E aí, por exemplo, a instituição financeira pode bloquear o cartão dela, cancelar, enfim, porque ela não está pagando a fatura. Está só aumentando a dívida, porque esses aplicativos cobram taxa para o pagamento do cartão, então a dívida só vai crescendo. Exato. Só vai crescendo. Então a gente precisa falar para ela, né? Então, por mais que doa, ela não tá pagando a dívida, ela tá se enganando. Ela tá aumentando essa dívida, colocando essa dívida para frente e se iludindo, né? E podendo correr o risco de ter a conta bloqueada ainda. Então, muito Boa importante isso que a noite, Bárbara falou. meninas. Oi, Ellen, boa noite. Tem Eu meninos posso também aqui, ó. Wagner tá rapidinho, aqui. meninas, meninos, Isso. desculpem. Foi todo mundo. Quase nunca consigo entrar nos encontros de E case. hoje foi um dia bom, então. Ai, foi. Eu acabei de sair de uma reunião de alinhamento para fechar uma mentoria. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Opa! E eu queria falar aqui um pouquinho, porque eu estou trabalhando bastante com endividados. E assim, acabei de entrar e já pude verificar o seguinte: eu atendi uma cliente que ela tinha 9 cartões de crédito, e todas fazendo esse tipo de prática, de pegar um para pagar o outro, pegar um para pagar o outro, libera na maquininha e tal. Então, isso daí a gente precisa pôr meio que um freio no cliente e explicar para ele que isso é um autofinanciamento e ela pode responder, né, sobre isso, inclusive com os bancos, ou até se o banco entrar com uma ação, ela responde criminalmente, porque é fraude você tá fazendo uma coisa dessas, né? Com seu próprio nome. E, assim, se ela já deixou um estourar e ela tá desesperada com os outros dois, acho que o que falta aqui é orientação em tranquilizá-la, ela no processo de como se quita dívidas de cartões. Né, que a gente utiliza aquele PDD, que é a previsão de devedores duvidosos, que às vezes em 6 meses ela resolve isso daqui com muito mais tranquilidade, dando foco na organização financeira. Ela vai ter um prazo para se organizar com o salário dela, né? E depois, lá na frente, negociar. Se ela for uma cliente que ela não tem problema em sujar o nome, vamos dizer assim, né? Deixar o seu CPF restritivo, porque às vezes a gente atende bancários e outros tipos de clientes que não tem como, né? Não pode ter problema no nome. Se ela não tiver problema, se um deles provavelmente já deixou de pagar 5, já deve estar, né, notificada no Serasa. É explicar para ela esse processo do prazo, que o cartão de crédito, querendo ou não, ele é uma das dívidas mais simples de você resolver. Por quê? Os clientes, eles têm muito medo,
da parte assim, o banco vai vir em casa, vai pegar minhas coisas, ou vai bloquear meus bens, ou sei lá, enfim, né? Eles não têm um pouco de conhecimento sobre que a dívida de cartão, ela é abusiva e que a hora que precisar sentar na frente de um juiz, raramente o banco ganha, porque é 300% de juros. Então, às vezes você tranquilizar ela que no prazo de 180 dias ou mais, durante 6 meses, eles fazem pressão, eles acabam com o nosso psicológico. Mas depois disso, eles precisam recuperar o crédito. E aí, qualquer valor que eles recuperarem é lucro para o banco. E aí, a gente, como educador financeiro, precisa fazer o quê? Precisa mostrar para ela que ela vai ter que pagar um valor justo, que é o valor que ela usou, né? Ninguém aqui vai dar calote, mas é o valor que ela usou e um pouco mais de juros, mas não triplicado, né? Conforme vai aumentando. E é questão de prazo, porque depois os bancos fazem propostas. Eu tive caso do Nubank, por exemplo, o cliente está com cartão, ela usou 4 mil reais, a dívida estava em 23 mil reais, e fechamos por 6. E fechamos sem ele ir para a lista negra dos bancos, vamos dizer assim, né? Que depois entra no... Então, assim, é só uma questão de prazo. Aí a gente precisa tranquilizar ela e passar para ela que o sistema financeiro bancário funciona dessa forma, infelizmente. Então, assim, ela precisa ter calma e se reequilibrar. Não adianta, se não trabalhar, se ela tem salário, parar de usar o cartão. E aí a gente ensina ela passo a passo como deixar esse vício do cartão de crédito, porque ela não se vê sem saída. Mas se ela tem salário, dá para fazer. Nossa, perfeito. Eu queria contribuir. Não, ótimo. Já vou tirar uma dúvida minha aqui também. Pode falar. E agora que está na moda, né? Os bancos fazem isso, que o cliente deveu a fatura e aí vai lá, ele parcela a fatura em 24 vezes. O que eu faço agora com o meu cliente que me diz, Suna, deixei de pagar, mas o banco parcelou a minha dívida ali. E aí? Então a dívida não existe mais, já está paga pelo próprio cartão. Como é que Quando faz? ele parcela automático, tipo, sem avisar o cliente, essa é a questão? Isso. Existe essa possibilidade, eles têm esse direito, né? Tá em Se o cartão contrato. tiver cancelado, não dá, né? Então, Não. seria uma estratégia de fugir disso? Sim, mas assim, eu não peguei caso ainda que o banco parcelou automaticamente. Porém, assim, ele pode recorrer através do saque do Banco Central, porque assim, se ele não registrou uma senha, se ele não registrou um contrato, se ele não assinou eletronicamente pelo aplicativo, ele pode recorrer dizendo que ele não tem como arcar essas prestações que o banco está impondo para ele, entendeu? E aí ele recorre. É muito legal a gente se aprofundar um pouco mais nisso, inclusive em direito bancário, eu estou tentando estudar um pouco mais sobre isso, porque eles fazem muitas coisas, gente, sem consentimento do cliente, sabe? Eu estou analisando um caso agora de um contrato também de uma cliente que dá dó, ela está aposentada, ela não tem mais de onde tirar dinheiro, e o pessoal quer renegociar o consignado dela de qualquer jeito, goela abaixo. Então, é muito sério. Eu estive dentro dos bancos por 14 anos. Fui gerente do Personalité e do Banco do Safra, consultora de investimento. Então, eu fui bancária, tinha minhas metas, tinha minhas coisas para cumprir. O coitado do gerente só está lá para, né, entregar a meta e não facilitar, infelizmente. Ele tem que cumprir o que a superintendência manda. Mas eles fazem esse tipo de coisa e, coitado do cliente, depois que ele aceita uma renegociação, ele assumiu uma nova dívida, a dívida dele cresce, e aí se ele deixa de pagar, ele vai ter que pagar aquela dívida que ele... Então, assim, cartão é aquilo, ou é tudo ou é nada. Não aceite parcelar, ou vai para o tudo ou nada, ou não tem muito o que fazer, senão a dívida só vai aumentar ainda cada vez mais. Perfeito, Suna, nossa. o seu, quando é debitado no dia, a pessoa vê no dia, se ela ligar para o central na hora, tem como estornar. Olha lá, não sabia disso. Como eu fui caixa do Itaú e fui atendente do Itaú durante 10 anos, então, assim, o que a gente fazia? Debitava automático, o cliente chegava reclamando, a gente ligava para a central interna do banco na época e solicitava o estorno e entrava. Se o cliente ligasse e reclamasse, a gente falava, liga para a central do banco para solicitar. Tem que ser no dia. Assim, eu estou falando de coisas que eu já fiz lá no banco, entendeu? Então, assim, o parcelamento, a pessoa tem que falar no dia. Igual desconto de empréstimo que não estava descontando, de repente cai um dinheiro e vai lá e desconta.
Uhum. financiamento, uma coisa que não era para descontar, a pessoa é só ligar no dia que ela consegue recuperar. Perfeito, perfeito. Gente, E deixa eu só, eu só pode queria falar. somar uma coisinha em relação à lei do superendividamento. Assim, saiu essa lei, todo mundo quer ativar, né? Só que é assim, gente, já peguei casos que o cliente entrou com lei de superendividamento, o juiz falou para ele, querida, você tinha plena consciência aqui que você estava pegando um cartão para pagar outro. Por que você não aumentou sua renda, você não foi atrás de outra? Ele vai analisar, está entendendo? Então, às vezes, a questão é reeducação financeira mesmo, aumentar as fontes de renda, fazer a pessoa entender que o jeito que ela está pensando sobre o dinheiro é errado há anos, porque ela pode realmente passar vergonha, e quando chega lá na frente, o juiz vai estabelecer um parcelamento que ela vai ter que rebolar para pagar, porque chegou ao juiz. Então, eu já peguei casos da pessoa entrar, não vou entrar, estou super endividada. Aí ele vai olhar lá que todos os créditos que ela foi pegando, ela tinha plena consciência, né, do buraco que ela se enfiou. Então, assim, é muito sério isso aqui também. Precisa realmente analisar bastante se a pessoa é a única, não tem, paga aluguel, se ela não tem bens, ela entra com superendividamento e está andando de carro. Ela vai perder. Né? Então, são coisas que precisa analisar bastante em relação a isso, porque a hora que sentar, se o banco falar, ok, vamos para frente do juiz ver se está super endividada, e o juiz estabelecer, aí depois ela vai ter que sambar para pagar o que o juiz mandar. Então, tem que ter muito critério aqui antes de entrar com essa lei também, tá? Só para avisar. Perfeito. Nossa, muito bom. Então, aqui, ó, para quem tem medo de pegar cliente endividado, hoje foi aula sobre endividamento aqui, foi ótimo. Amei, amei, amei. Eu tô cheia de caso aqui, meninas. Se quiser, eu vou mandar um outro para você. Ó, Eu tô com manda uma o caso, senhora- gente. Já coloquei 10 mil vezes no chat o link do formulário. Todo mundo vai lá agora, clica já no formulário, pode deixar aberto, porque assim que sair aqui, escreve o caso do cliente para a gente poder trazer. Perfeito. Porque eu acredito que esse momento que a gente tem de troca aqui é muito rico, é muito bom. E se a gente não tiver mais casos para trazer, acabou. Então, vocês aproveitem essa oportunidade. Então, aqui as sugestões de abordagem que eu anotei, né? Você já explicou para ela que ela não está pagando a dívida, porque às vezes na cabeça dela essa é uma forma de estar pagando a dívida. Ela não vê que ela está empurrando para frente, levando para frente um problema, né? Então ela não está conseguindo fazer dessa forma. Então falar isso para ela, entender a história. A história que aconteceu com outro cartão, porque às vezes ela está tão traumatizada com o que aconteceu com o outro cartão que ela não quer mais deixar de pagar. Então explicar para ela igual a Ellen falou, que tem um período, que é isso que pode acontecer, o banco não vai vir tomar suas coisas, que você já está com o nome lá no Serasa, mas é bom para você conseguir negociar depois no futuro. Criar um plano, porque às vezes ela deixou de pagar antes porque ela não tinha saída. Aí ela pensa que vai ser a mesma coisa. Só que agora, intencionalmente, ela não vai pagar, porque tá acabando com a saúde mental dela também. Vai criar um plano, então mostrar para ela, todos os meses você vai conseguir guardar R$ 300, para no mês tal, daqui a tanto tempo, você conseguir ir lá e negociar. Não trazer essa clareza para ela. E sobre a lei do superendividamento, você precisa listar as dívidas, perceber qual o mínimo existencial dessa pessoa. Então não é só, bota lá na lei do superendividamento. Quanto essa pessoa precisa para existir? Então, ali não está incluso salão de beleza, ali não está incluso luxos. Ali está incluso necessidade básica. É luz, água, conta de existência e sobrevivência. E fazer um plano de quitação de dívida realista. Depois que você fez tudo isso, ainda assim não dá, né? O plano de quitação de dívida dela, o valor é bem menor do que ela está tendo que pagar agora, aí sim há uma chance de ir para a lei de superendividamento. Realmente não dá. O mínimo existencial dela é mínimo mesmo, mas mesmo assim não cabe aquela parcela. Aí você orienta o cliente, porque senão eles ficam iludidos. Porque assim, o nosso cérebro quer o mais fácil. Aí ouve dizer que tem a lei de superendividamento, não vai mais precisar pagar. Às vezes o cliente pensa, ai, não vou precisar pagar. E aí te coloca numa sinuca, né, numa situação errada, que não é verdade. Gente, corri aqui porque a gente passou 10 minutos, mas o que vocês acharam? Eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo de ampliar a nossa capacidade e resolução dos casos dos nossos clientes. Então, muito obrigada. Eu amei o nosso encontro de hoje. O que vocês acharam? Coloca aqui no chat para mim. Vamos tirar uma foto. Cadê? Apareçam. Apareça pra gente tirar uma foto, deixar registrado nesse momento. Vocês gostaram? Foi bom? Quem veio a primeira vez valeu a pena? Curtiu?
Então, todo mundo vai lá preencher o formulário, ó, todo mundo aparecendo. Opa, vou colocar aqui vocês grandões para a gente poder tirar uma foto da nossa sessão de hoje. Cadê, gente? Visualizar galeria. Todo mundo pronto aí? Muito bom, todos interagindo. Eu amei que vocês interagiram hoje. Ó, vamos lá, e ninguém pisca na hora da foto, hein? Cadê? Vou colocar aqui, hein? 3. Ih, tava na selfie, gente. 3, 2, 1 e. Aí, tirei mais 10 aqui para garantir. Que bom que vocês gostaram. Então, a gente se vê na quinta-feira. Então, a gente sempre se encontra na última quinta-feira do mês, aqui, às 19h30. Vejo vocês. Tchau, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Até mais.